Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Direito de Família de Alta Complexidade. Meu nome é Daniel Pacheco, advogado especialista em Direito das Famílias e das Sucessões. E hoje, meus amigos, eu venho aqui trazer um assunto muito interessante para vocês, que é sempre objeto de várias perguntas. Doutor, eu tenho direito à participação na herança que meu cônjuge, na herança que meu marido ou minha esposa recebeu dos seus familiares, do seu pai ou da sua mãe? Pois é, esse é o nosso tema de hoje e eu vou responder para vocês. Fiquem comigo até o final desse vídeo. Eu garanto que vocês vão gostar da abordagem e do assunto. Pessoal, esse realmente é um assunto que traz muitas dúvidas para as pessoas naquela situação quando o seu cônjuge ou até mesmo seu companheiro ele recebe uma herança. E aí, surge na cabeça do outro cônjuge, né, do marido, da esposa, aquela pergunta: tá, o meu esposo, a minha esposa recebeu uma herança em decorrência do falecimento do pai dele. O que eu tenho a ver com isso? Será que eu tenho algum direito sobre essa herança? Eu quero requerer a minha parte. Outras vezes também recebo a seguinte indagação: Daniel, o meu marido recebeu uma herança do pai dele e eu nunca assinei nada. Eu nunca tive parte disso. E aí, será que está certo? Primeiramente, meus amigos, para a gente poder avançar aqui nesse assunto e eu te trazer a resposta dessas perguntas, eu tenho que te explicar brevemente a distinção sobre dois conceitos que nós temos no Brasil. O primeiro deles é a diferença entre meação e herança. Por que eu quero chegar lá e te explicar sobre isso? A meação, que é essa palavrinha que vocês estão vendo aqui na tela, ela diz respeito à metade do patrimônio constituído pelo regime de bens. Ou seja, quando você tem um casamento ou uma união estável e você elege um regime de bens para esse relacionamento seu, esse regime de bens é quem vai dispor as regras no caso do divórcio e até mesmo do falecimento de um dos cônjuges. O patrimônio a ser dividido ele vai ficar adstrito às regras desse regime de bens. Já no caso da herança, ela independe do regime de bens. A herança é uma participação sobre o patrimônio daquele autor da herança, daquela pessoa que falece e deixa os herdeiros necessários. É assim que a lei determina. Por força de você ser um herdeiro necessário, você recebe patrimônio ou não. Bom, superado essa pequena introdução, meus amigos, da diferença entre o que é meação e o que é herança, eu vou avançar aqui e te explicar o seguinte. O título do vídeo é justamente esse: tenho direito à herança que o meu marido ou meu esposo ou minha esposa está recebendo? E aí eu vou te responder isso dizendo, de novo, depende. Depende do que, Daniel? Depende da circunstância. Se eu estiver te respondendo isso diante de uma análise de um caso de divórcio, certo? De um caso de divórcio, ou seja, o seu marido recebeu uma herança e essa herança entrou no patrimônio dele e agora vocês estão se divorciando e você está me fazendo essa pergunta, se você tem direito a essa herança que entrou no patrimônio do seu marido, aí eu vou ter que te dizer o seguinte: qual é o regime de bens que vocês casaram? Por que eu vou precisar te perguntar qual o regime de bens que vocês casaram? Vamos lá. Eu vou abordar o assunto sobre os dois regimes mais conhecidos, tá? O regime da comunhão universal de bens e o regime da comunhão parcial de bens. Quais são as diferenças sensíveis entre eles aqui, meus amigos? Vamos lá. No regime da comunhão universal de bens, essa herança que o seu cônjuge recebeu através do falecimento do familiar dele, no caso de você estar se divorciando do seu cônjuge, essa herança vai sim integrar patrimônio comum. Ou seja, essa herança vai ser divisível, partilhável agora no caso da morte. Desculpa, agora no caso do divórcio de vocês. Ou seja, se o João casaram com a Maria, tá? E o pai do João, o José, faleceu, e João e a Maria são casados no regime da comunhão universal de bens, e João e Maria vão se divorciar, a herança que João recebeu do seu pai José vai sim integrar a partilha de bens na hora do divórcio. Isso porque, meus amigos, vejam só, aqui no artigo 1667 do Código Civil, estabelece que a herança e as doações, via de regra, se comunicam na ocasião da dissolução do casamento, ou seja, na ocasião do divórcio.
Agora, se você, o João e a Maria, estivessem casados no regime da comunhão parcial de bens, eu te diria que, via de regra, no divórcio, a Maria não teria direito a essa herança que João recebeu do seu pai José. Por quê, meus amigos? Vejam só o que o artigo 1659, inciso 1º do Código Civil nos diz. Ele vai dizer justamente o oposto do que diz lá no regime da comunhão universal de bens. Aqui, via de regra, os bens havidos por doação ou através da sucessão de um dos cônjuges não se comunicam no caso de divórcio. E é isso que eu estou te dizendo aqui que a lei não vai trazer. A lei não vai dizer que em caso de divórcio não se comunica, certo? Mas, se o regime de bens for da comunhão parcial de bens, aqui, no meu exemplo da Maria e do João, ela não teria direito nenhum sobre aquele pedaço, sobre aquele bem que ele recebeu através de herança do falecimento do seu pai. Então vejam a diferença. No regime da comunhão universal de bens, tudo se comunica. No regime da comunhão parcial de bens, herança e doação não se comunica na ocasião do divórcio, certo? Agora, temos aqui um ponto interessante que eu quero abordar com vocês. Ainda, eu falei para vocês agora há pouco que, via de regra, no regime da comunhão universal de bens, a herança vai ser um bem comum, comunicável, inclusive na hora do divórcio, certo? Exceto, meus amigos, exceto se o autor da herança, no nosso exemplo aqui ainda do José, pai do João, tiver feito um testamento, e nesse testamento ele colocar lá que aquele bem, o bem A, o imóvel, que vai ficar para o seu filho João, ele vai receber esse imóvel com cláusula de incomunicabilidade. Nesse caso, esse bem que o João está recebendo, ainda que casado no regime da comunhão universal de bens, a Maria não teria direito nenhum sobre ele, porque justamente a lei autoriza que essa cláusula conste na herança, no testamento, para que esse bem não entre na partilha daquele que está recebendo esse bem por herança e doação. Então serve para os dois, tanto uma herança quanto uma doação. E aonde que isso está previsto? Vejam só, o artigo 1668 do Código Civil vai dizer isso, que não se comunicam, mesmo no regime da comunhão universal de bens, os bens aqueles gravados com cláusula de incomunicabilidade. Ou seja, caso o João venha se divorciar da Maria, mesmo casados pelo regime da comunhão universal de bens, mas João ganhou ainda em vida do seu pai uma doação ou do falecimento do seu pai, o seu pai deixou um testamento beneficiando ele de um bem, mas esse testamento dizia lá que aquele bem estava gravado com cláusula de incomunicabilidade, Maria não vai ter nenhum direito sobre esse bem, certo? E o contrário, meus amigos, também é verdadeiro, porque via de regra na comunhão parcial de bens, aquele bem doado ou herdado, ele já automaticamente não é comunicável, exceto se o doador ou testador fizer isso em nome dos dois. Ou seja, eu dou para o meu filho e para a sua esposa. Eu deixo um testamento dizendo que aquele bem é para meu filho e para a esposa dele, certo? Para a nora, então, na verdade, como eu falei agora há pouco. Se não tiver nenhuma cláusula dizendo que o bem é para os dois, vai prevalecer o que determina a lei, não se comunica. Agora, meus amigos, o contexto vai se alterar aqui quando nós estivermos falando no caso de falecimento do teu cônjuge. Então vejam só, voltando para o meu exemplo, João casado com Maria e José, pai do João, faleceu, deixou uma herança para João. A Maria vem me procurar e pergunta se ela tem direito a essa herança que o João recebeu. Só que agora a Maria está me perguntando isso dizendo o seguinte: doutor, João, meu esposo, ele faleceu. Só que ele tinha recebido uma fazenda, uma terra, um valor muito expressivo do seu pai João. Só que eu vi um vídeo aí pela internet dizendo que herança não entra na partilha de bens. Meu marido João morreu, e agora? Eu vou te dizer o seguinte: calma lá, Maria. Calma lá. No caso de falecimento do teu cônjuge, aquele bem ele virou um bem particular dele. Então integra o espólio do teu marido. Como integra o espólio do teu marido, você sim tem direito à herança desse bem. E aí, retornando lá no início do vídeo, é por isso que eu fiz a distinção entre meiação e herança. Aqui, Maria, por ser herdeira necessária de João, seu esposo, ela sim vai concorrer na herança junto com os filhos, se houverem filhos, certo? Então ela não vai ter direito à metade por meiação.
até porque isso é um bem particular. Mas ela vai ter ali um pedaço, dependendo da quantidade de filhos que eles têm, por ela ser herdeira. Então mesmo, meus amigos, mesmo que João tivesse recebido um bem por herança e que eles fossem aqui casados pelo regime da comunhão universal de bens e que esse bem tivesse gravado com cláusula de incomunicabilidade, na hora que João falece, esse bem ele entra no seu espólio, ele vira bem particular. Dessa forma, por ser bem particular, a esposa ou companheira, aqui há discussão sobre a companheira ser herdeira necessária ou não, mas aqui a esposa herdaria por ser um bem particular e não mais se permaneceria valendo aqui a cláusula de incomunicabilidade. Então esse aqui é o grande pulo do gato que eu quero deixar dito para vocês. Meus amigos, eu tenho mais um bônus para quem ficar comigo até o final do vídeo, que eu quero trazer para vocês aqui a diferença no regime da separação de bens. Mas antes de eu avançar, por favor, deixem o seu like aqui no vídeo, inscrevam-se no nosso canal, ativem as notificações, porque todas as semanas eu venho aqui trazer conteúdo jurídico, mundo real para vocês, não é papo furado, não é coisas, invenções, isso aqui é prática do dia a dia, isso aqui acontece muito, são questões que nós recebemos aqui no escritório, que eu estou aqui trazendo para vocês em formato de conteúdo jurídico, de uma linguagem acessível que pode ajudar você ou outras pessoas que você conhece. Então compartilhe esse vídeo, faça chegar em mais pessoas, você vai estar automaticamente ajudando a gente a levar essas mensagens aqui a mais pessoas e quanto mais gente souber dos seus direitos, melhor para todo mundo. Então, inscreva-se aqui no nosso canal. Agora, pessoal, para fechar o nosso vídeo de hoje, a grande diferença que eu queria trazer para vocês é em relação ao regime da separação de bens. No Brasil, nós temos uma diferença no regime da separação de bens. Nós temos o regime da separação legal de bens, ou seja, a separação obrigatória de bens, aquele que a lei determina os casos em que as pessoas só podem casar em separação de bens, que está lá elencado no artigo 1640 do Código Civil, que basicamente o fato mais conhecido são as pessoas com 70 anos ou mais, tá? Ou que tenham ali alguma causa suspensiva de casamento, enfim. Mas lá no artigo 1640, que eu deixo aqui na tela para vocês, vão estar as causas onde as pessoas vão obrigatoriamente casar pelo regime da separação de bens. Elas não podem escolher outro regime. Nesse caso aqui, toda essa conversa que eu te trouxe antes, ela não se aplica. Porque no regime da separação obrigatória de bens, mesmo que com o falecimento do teu cônjuge e esse bem que ele herdou, ele vire um bem particular e integra o espólio dele, como eu te dei o exemplo agora há pouco, ele não entra, a pessoa que casou no regime da separação obrigatória de bens, ela não tem direito à herança. Então esse aqui é a grande diferença. No regime da separação obrigatória de bens, não temos herdeiro, o cônjuge não é herdeiro necessário. Então logo, a esposa ou o esposo sobrevivente, aqui o viúvo, não vai receber de forma alguma esse bem, nem por divórcio, nem na ocasião do falecimento do cônjuge. Então essa é a grande diferença aqui do nosso vídeo de hoje, para te falar de forma breve, sucinta, mas que respondam essas dúvidas, quando você vai ter direito ou não à herança que o seu cônjuge recebeu em vida. Certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, fica aqui o convite novamente para nos acompanhar aqui nas redes sociais, tanto minha quanto do escritório, e qualquer dúvida o contato do nosso escritório aqui está aqui na tela, só escanear o código do WhatsApp e entrar em contato conosco, vai ser sempre um prazer e uma honra poder ajudá-los. Um grande abraço e até o próximo vídeo.